Aqui está o mistério, ensinando por um lado, mas realmente ensinando por outro lado. Morais e Dogma, página 292. Você se lembra onde nós tínhamos os símbolos secretos? Aqui nós temos o símbolo do Rho e do Ki, que aparece em muitos púlpitos e altares hoje em dia. E o símbolo tem recebido conotações cristãs por parte dos Goim, para os catecúmenos, mas aqui aquele que está por dentro nos diz que representa o cajado de Osíris. Então é a representação do membro masculino que se encontra num barco. E ele também nos conta que vários outros símbolos que nós já vimos aqui são símbolos pagãos. A letra tal e esta cruz aqui e as suásticas, de um jeito ou de outro, e as estrelas de Davi. E então esta declaração interessante, as vestes do sacerdote de Horus eram cobertas com essas cruzes, e então você tem a cruz maltesa. E eu lhes mostrei que o papado tem esta cruz em sua roupa, e os bispos a usam também. Estes são sacerdotes de Horus. Aí está o mistério. Você tem que olhar por trás dos bastidores para descobrir. E o capuz que eles usam sobre a cabeça, que hoje parece que representa de fato a cabeça de peixe do deus Dagon, que significa Dagon, Deus peixe. Então a cabeça do peixe, mais tarde, a capa foi removida, a capa do peixe foi substituída por um casaco vermelho, ou um casaco púrpura, ou de outra cor, mas o capuz com a cabeça aberta do peixe em cima permaneceu. Ali está um relevo de Babilônia. No Museu de Pérgamo, você vê o peixe com a boca aberta, o capuz sobre a cabeça dos sacerdotes de Babilônia, e ali eles têm baldes de água, e também têm pequenos ramos de isopo que eles colocam e o usam para aspergir água, e é isso mesmo que o Papa faz. Os bispos saem andando com água benta. O Papa tem um ramo de isopo e ele faz aspersão nas pessoas. Esse é um ritual babilônico. Esta é a purificação por meio de Babel. Bab, portão. El, Deus. Babel, portão dos deuses. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o portão. Jesus é o portal. Só há um caminho para o céu, e é o nosso reconhecimento da nossa pecaminosidade e a aceitação do sacrifício vicário do Filho de Deus que morreu por nós. Este é o único caminho para a salvação. Mas Babel diz, não, nós temos um outro portal para Deus. Essa é uma história fascinante. Vamos estudá-la com mais detalhes numa próxima palestra. Vocês sabem quantos Babs existem hoje no mundo? Sim, eles se chamam de Bab. Sibab, Baab, vários nomes. Há muitos Babs lá fora. É melhor nós termos cuidado com esses Babs. Mas só há um Bab que leva a Deus, e esse é Jesus. Só uma porta, só um portal. Mas ele tem outra forma de purificação. Jesus diz, eu lhes aspergirei com isopo. O papado diz, não, não, eu vou fazer isso. Você será salvo pelo sistema e não de outra forma. As duas ideologias colidem. Era preciso ajoelhar-se diante dos sacerdotes, beijar suas sandálias, beijar seu anel. Isso é paganismo. Aí está o sinal de Shamash que você encontra por toda parte no mundo hoje em dia. É inacreditável onde você encontra os sinais de Shamash. Os gnósticos fundados por Simão Mago, que de acordo com Eliphas Levis se tornou feiticeiro de Nero, em História da Magia, página 189. Essas são fontes muito importantes. Levis. As pessoas gostam de ter esse nome na sua etiqueta. E se você vai para Roma, este é um símbolo que você vai encontrar lá. Este é o lado de fora de um antigo templo pagão, onde todas as religiões eram honradas. E no fundo você tem este quadrado que é maçônico. Então você tem um elefante em cima. E você tem este símbolo no topo, com uma cruz no topo, e todos dizem, isso é muito bonito. A menos é claro que o quadrado seja o símbolo, ou o cubo, das antigas deidades. E que o Aleph é o alfa.
O Aleph, a primeira letra, o elefante, que é o boi do Oriente. Assim, no hinduísmo, eles ainda têm o Aleph como símbolo do Deus Sol. A primeira letra em hebraico representa o boi, e sobre ele, o pedaço que falta de Osíris. E em cima de tudo isso, tal. Então você tem toda a catástrofe da adoração pagã neste símbolo aqui no catolicismo. E carmesim e púrpura são as cores. Não é fascinante que eles creem que nós temos o conhecimento do bem e do mal? Então você vai perceber que o Papa sempre se veste de branco. Ele representa o lado branco, o lado de Lúcifer. E o seu ajudante, seu coadjuvante, se você prefere, aquele que é o ditador militar de tudo isso, vai usar que cor? Preto. Portanto, o chefe da ordem dos jesuítas sempre usa preto, para que você tenha os dois lados do conhecimento do bem e do mal. E a mulher se vestiu de púrpura e escarlate, e se enfeitou com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo uma taça de ouro na mão, cheia das abominações e da imundícia de sua fornicação. Que linguagem forte! Se você pega a coroa papal, a tríplice coroa papal, que vem da Medo-Pérsia, se você pegasse apenas essa coroa e a vendesse, você pagaria toda a dívida externa dos Estados Unidos. E os sacerdotes que oficiam, eles têm as mesmas cores, e é claro que aqui eles celebram uma missa, que é o sacrifício literal de Jesus Cristo, repetidas vezes. Sentado no trono papal, diante do principal altar da Catedral de São Pedro, o Papa Paulo escuta o cardeal Swens, o famoso sermão sobre o Papa João, pregado durante a segunda sessão do concílio. Este sermão começou: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Que interessante. O que aconteceu no segundo concílio? Bem, naquele segundo concílio, todos foram convidados à Irmandade das Igrejas, exceto que Roma seria a mãe e as demais seriam apenas irmãs. Não é interessante? Eu acho interessante. A idolatria era adoração no velho sistema. A idolatria é a mesma adoração no presente sistema. Exatamente a mesma, mas a idolatria toma muitas formas. Idolatria não quer dizer apenas prostrar-se diante de uma estátua. A idolatria tem outros sentidos. E não é interessante percebermos que Roma controla tudo isso em sua totalidade, completa e absolutamente? Bem, nós não podemos falar de todos os sistemas de idolatria hoje, isso seria impossível, mas a idolatria não significa apenas prostrar-se a um ídolo. Você pode ter ídolos diferentes. E os esportes mundiais? Quem controla os esportes mundiais? Vocês sabiam que cada um dos principais clubes do mundo tem um símbolo maçônico? Isso é interessante. O maior time de futebol do mundo, o Manchester United, recorre diretamente ao diabo. Por que não? Parece uma boa alternativa quando você tem escadas maçônicas, símbolos maçônicos, sinais de chamas. Por que não? Esses são os principais times do mundo. E esses aqui? Nós temos animais das trevas, nós temos cavalos alados, Pégaso. Nós temos todos estes interessantes símbolos com pentagramas e escudos de Malta, e os símbolos do sol e os pentagramas, e leões e bodes de duas cabeças. Todos são símbolos. E a flor de lis. Você diz o nome, você encontra. O M da maçonaria, as âncoras maçônicas. Você tem tudo. Dedos maçônicos, caveiras e ossos. E Titã é de fato o nome grego de Satanás. Então nós temos todos esses aspectos interessantes. O G, todo mundo que é maçom sabe que ele representa a loja maçônica.